Olá, está começando o Pauta 50. Eu sou Andréa Dipp e em condições normais a gente estaria agora comemorando o marco desse podcast que sempre traz conversas relevantes que ajudam a explicar o Brasil. Mas não são condições normais, como vocês sabem, esse episódio é especial por outro motivo, porque é o último antes das eleições mais decisivas, no mínimo desde a redemocratização. Como sempre, faça chuva ou faça sol, eu tenho aqui comigo minha parceira de microfones, Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, Dipp. Oi, ouvintes. Pois é, no começo o Pauta era focado só em entrevistas com jornalistas, mas quando a gente entrou em 2022, se antecipando ao que estava por vir, resolvemos trazer múltiplas vozes de diversas áreas para falar dos diversos temas necessários dessa disputa, que não é só pela presidência, mas é também pelo futuro do nosso país. Então hoje o episódio aqui vai ser um pouco diferente. Vamos ter uma pequena mudança no formato. Teremos não uma, mas várias vozes nesse mesmo episódio para responder algumas questões, e entre elas a pergunta: o que está em jogo nessas eleições? E cada uma dessas pessoas, com a sua perspectiva, análise e vivência, vão trazer um pouco das peças que ajudam a preencher esse quebra-cabeça. Vamos ter aqui o escritor Chico Sá, o jornalista Jamil Chad, a economista Luísa Nassif, a deputada e liderança indígena Joênia Wapichana e a comunicadora Débora Baldin. E para comentar aqui com a gente esse momento decisivo, também vamos ter a presença mais do que especial da Marina Amaral, uma das fundadoras da Agência Pública, que também já apareceu aqui no Pauta. É muita coisa para ouvir, então não vamos deixar ninguém esperando, mas antes só queria dar aquele recadinho. Se estamos no nosso episódio 50, é porque lá atrás, os aliados e as aliadas da Pública toparam apoiar o nosso projeto de podcast. Então, se você gosta e o Pauta faz sentido para você, você tem um tanto a agradecer a esse grupo de apoiadores e apoiadoras. Mas quer fazer parte disso também? Acessa lá aliados.apublica.org e escolhe a melhor forma de contribuir com o nosso trabalho. Agora, sem mais recados, que essa semana já está interminável o suficiente. Marina, puxa, muito obrigada por estar aqui com a gente no Pauta Pública. Que bom falar com você, que eu tô morrendo de saudade aqui. Eu também, Dipp. Eu não sei se eu estou mais feliz por participar de Pauta Pública ou por estar falando com você agora. E Marina, a gente vai fazer hoje uma versão diferente do Pauta Pública, né, Marina? A gente fez algumas perguntas para as pessoas responderem sobre esse segundo turno, né, sobre a importância dessas eleições. E aí a primeira pergunta que a gente queria te fazer é justamente essa, assim, o que está em jogo nessas eleições? Eu acho que está tudo que é crucial para o país em jogo, porque é você escolher entre ter uma democracia, um governo com controle social, né? Porque o governo Bolsonaro ele é totalmente opaco e todos os canais de participação da sociedade civil foram fechados. Um governo que saiba construir políticas públicas para enfrentar os problemas que a gente tem, de fato, na área da educação, da saúde, do meio ambiente, da pobreza, né? Eu acho que a gente tem uma experiência anterior do governo Lula, principalmente, em que a sociedade participou muito ativamente de todos esses campos, através dos conselhos previstos na Constituição. E às vezes parece até meio burocrático, a gente fala em política pública, aquele mundo de assembleias, e no fim é isso que dá a condição da gente se construir como sociedade, né? Sem todos esses movimentos da sociedade civil, sem todas essas assembleias e reuniões, a gente não teria o SUS, né, com a força que tem, que foi construído dentro desse campo de participação social. Assim como a gente não teria as políticas de meio ambiente, PPCDAN, todas que deram certo nos governos passados. Então, eu acho que é isso, você escolher entre um governo que aposta na vida, na alegria, no futuro do Brasil e num presente que as pessoas possam ser um pouco mais felizes, sem esconder todos os problemas estruturais que a gente tem, né? Com grande participação democrática, ou a gente ficar nesse autoritarismo opaco e destrutivo mesmo, em que os programas são sempre impedir o outro de alguma coisa, né? Fechar as portas para que as pessoas participem. Então, eu acho que é mesmo escolher entre um governo de extrema-direita, como sabemos todos, e um governo que, mais do que de centro-esquerda, como é o PT, né? Ele ainda é mais centro-esquerda pela essa mobilização inteira da sociedade civil, que lembra muito o movimento das diretas já, né? Uma coisa que deixa de ser partidária. Puxa, Marina, obrigada pela resposta aí
Inspiradora. A gente está há poucos dias da eleição e é bom ouvir vozes ainda inspiradas, assim, imaginando a alegria. A gente fez a mesma pergunta para o Jamil Chad. Então, vamos ouvir aqui o que ele nos disse sobre o que está em jogo no dia 30. O que está em jogo no Brasil não é só a eleição de um novo presidente ou de um partido, e nem mesmo de uma ideologia. O que está em jogo no Brasil é a sobrevivência da própria democracia. Democracia que é, hoje, minada pela desinformação. Um outro aspecto é que essa eleição revela outras duas coisas. Primeiro, quem nós somos. A urna é uma espécie de espelho da sociedade. As escolhas que nós faremos são escolhas que revelam o que nós estamos dispostos a tolerar e o que nós não estamos dispostos a tolerar. Um outro aspecto é quem é que nós queremos ser no mundo. Para a extrema-direita mundial, que é absolutamente globalizada, a eleição no Brasil tem um papel fundamental. A extrema-direita mundial tinha, no governo Trump, o seu pilar mais forte e o seu instrumento de redefinição da agenda internacional mais poderoso. Com a derrota de Donald Trump, o que aconteceu foi uma transferência dessa responsabilidade para o governo brasileiro. O governo brasileiro passou a ser o principal pilar da agenda da extrema-direita no mundo. E isso é o que mostram, inclusive, documentos internos do governo americano, do governo Trump, e-mails que mostram que justamente havia uma percepção muito clara do governo americano de que a liderança, uma vez que aquele governo tivesse terminado, que a liderança dessa agenda internacional pela extrema-direita era do Brasil. Portanto, é uma eleição que tem um papel muito importante para a sobrevivência da agenda internacional da extrema-direita. Também tem um papel importante para as democracias. E aí não são só os partidos socialistas pelo mundo. Outros partidos que também olham para a situação brasileira como uma espécie de teste da resiliência da extrema-direita. Então, uma vitória de Jair Bolsonaro representaria, para muitas democracias no mundo, um sinal muito preocupante de que, claro, a extrema-direita consegue ganhar eleições, mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante da gestão catastrófica que foi da pandemia no Brasil. Essa é uma demonstração para as democracias da sua vulnerabilidade diante das estratégias da extrema-direita mundial. Uma extrema-direita que é globalizada, que vai buscar múltiplos apoios e que faz desses múltiplos apoios, claro, instrumentos da sua agenda internacional. Muito interessante, né, Marina, o que ele fala, assim, acho que ele começa dizendo o que a gente é e o que a gente quer ser, né, e aí ele amplia para o que a gente é e o que a gente quer ser no mundo também, né. Eu acho interessante que a própria Pública já fez várias reportagens, né, mostrando a influência do Bannon, da extrema-direita americana aqui nas eleições brasileiras, muitos encontros do Eduardo Bolsonaro com a extrema-direita. Então, eu acho que não é exagero quando ele fala que o Brasil se tornou o principal bastião nesse momento, né? Então, ainda é mais forte a gente saber que essa eleição representa não só para o Brasil, mas para o mundo. E isso sem falar na questão ambiental, né, que eu acho muito forte e que vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai ver diferença se o Bolsonaro perder, porque vai ter a COP na semana que vem, né? Então, eu acho que também tem uma grande diferença. E tem uma coisa que o Jamil fala que eu acho interessante também, quando ele fala que o Brasil também se tornou esse grande exemplo e laboratório, né, até assim, da extrema-direita no mundo. Acho que um exemplo disso que ele fala é, por exemplo, o tal do Consenso de Genebra, que é um acordo anti-aborto que foi criado e era encabeçado pelos Estados Unidos, que era uma forma de pressionar a ONU para que o aborto fosse proibido no mundo, né? Assim, essas ideias megalomaníacas da extrema-direita, e que quando o Trump sai, os Estados Unidos, então, deixa o Consenso de Genebra, deixa o acordo, e quem está à frente hoje é o Brasil. Então, quem levou o Consenso de Genebra para todos os países e pelo mundo durante a gestão Bolsonaro, por exemplo, foi a Ângela Gandra, em nome do Ministério da Damares. Em flagrante
desrespeito à nossa Constituição, né? Porque é contra o aborto, inclusive o aborto legal, né? Os casos que no Brasil já são permitidos, né? Que a gente tem exemplos tão dramáticos como a da menina grávida. Uma coisa que chama atenção nisso, que a Marina até falou agora, de desrespeito à Constituição, é o que o Jamil fala, né? Em caso de Bolsonaro sair vitorioso, tá validado desrespeitar sistematicamente e repetidas vezes a Constituição brasileira, né? Eu acho, inclusive, que se o Bolsonaro ganhar, eles vão mexer mais e mais na Constituição, né? Eles já têm, pelo menos na área ambiental, a ideia é aprovar correndo um monte de PEC e emendas constitucionais para possibilitar o avanço em terras indígenas e tudo isso. Pois é, Marina, e você falou de terras indígenas, acho que a gente podia até soltar aqui o áudio da Joênia. A gente foi procurar ouvir a Joênia Wapichana sobre o que ela acha que está em jogo agora no dia 30. O que está em jogo nessas eleições presidenciais, primeiro, é o futuro do nosso país. É a vida do povo brasileiro, em especial dos que estão mais na vulnerabilidade, como os povos indígenas, que dependem da consolidação e do exercício pleno dos direitos que já são garantidos na nossa Constituição e também a consolidação de políticas públicas, principalmente fiscalização, monitoramento, proteção dos territórios indígenas que hoje encontram-se invadidos por garimpeiros, por madeireiros e outros interessados em recursos naturais. O meu sentimento é principalmente que nós estamos bastante em risco se continuar o governo Bolsonaro, porque ele, desde o primeiro governo, ele já vinha anunciado que os povos indígenas não teriam vez, que não iria demarcar nem 1 milímetro de terra indígena, que iria abrir terras indígenas para garimpo e que ia rever a demarcação de terras indígenas como a Raposa Serra do Sol. O meu sentimento é que hoje nós temos a oportunidade de mudar, né? De ter um governo que tenha compromisso com povos indígenas, que eu vejo que o que apresentou em sua proposta de governo, seu programa de governo, foi pelo presidente Lula, que já declarou que os povos indígenas devem ser respeitados e que vão ser valorizados, né? E que vão ter oportunidade de serem consultados em seu governo. Isso, para mim, é o meu sentimento, que é extremamente necessária essa mudança da gestão de nosso país para que o povo indígena tenha a cidadania exercida e, principalmente, sua terra protegida, livre de qualquer invasão e possa resgatar programas que vão na área da sustentabilidade e do seu protagonismo como povo originário desse país. Marina, você tem acompanhado essa pauta indígena muito de perto, né? Queria saber como você ouve essa fala da Joênia. Como você avalia, né, esses 4 anos de governo Bolsonaro com relação às questões indígenas no Brasil? É interessante porque a Joênia, né, ela é responsável por uma das maiores vitórias dos indígenas no governo Lula, que foi a homologação de Raposa Serra do Sol, né, apesar de uma oposição violenta dos arrozeiros e do governo estadual de Roraima, né? Então, ela é uma pessoa que ela conhece a luta indígena muito de perto, ela participa dela há muitos anos e acho que ela percebe o risco que nós corremos de uma maneira muito aguda. Não podemos esquecer que também em Roraima está o território Yanomami, que junto com os Mundurucus são os povos que sofrem mais pressão do garimpo, né? Eu me lembro, eu entrevistei o procurador Alisson Marugal, que é o procurador dos indígenas do Ministério Público Federal em Roraima, e ele fala que a situação dos Yanomami é uma crise humanitária. Eles estão em risco em todos os aspectos da vida deles, não só da cultura, mas da própria sobrevivência física, né, com mulheres enfrentando estupros, crianças enfrentando abusos sexuais, desnutrição, contaminação por mercúrio. E o mais chocante para mim foi quando ele disse que em 6 meses seria possível acabar com isso, seria possível tirar os 20 mil garimpeiros que estão ali, porque já tem precedentes, já se tirou, né, no governo Collor, quando se homologou a terra Yanomami, tiraram 40 mil garimpeiros, quer dizer,
é viável, factível. Então, você poderia interromper com o sofrimento desse povo, que é um sofrimento que é compartilhado internacionalmente, né? Eu acho que é uma coisa tão absurda, mais de 20 mil indígenas que vivem ali há muitos e muitos anos e protegeram a floresta amazônica e os rios, e agora estão sendo impedidos de viver no seu próprio território, porque a contaminação de mercúrio é altíssima, eles vivem de peixe, é o peixe que acumula o mercúrio, né? Então, eu acho que esses são os casos mais agudos, tem indígenas ameaçados no país inteiro, e o discurso do Bolsonaro foi fatal para isso. Tanto que eu estava vendo hoje uma reportagem que saiu na revista Piauí, da Elvira Lobato, em que ela foi falar com os bolsonaristas da Amazônia, o povo simples. E o discurso de todos, porque foi o Bolsonaro que criou esse discurso, é que se o Bolsonaro sair, todas as terras vão virar indígenas, todo mundo vai ser expulso, né? E quer dizer que é uma história completamente deturpada, porque as terras indígenas elas estão claramente demarcadas, mesmo as que ainda não são homologadas, os territórios indígenas são muito claros, né? Então, eu acho que para os povos indígenas essa eleição é ainda mais crucial. E dentro disso tem a questão LGBTQIA+, né? Um dos principais alvos desse governo durante o período são justamente essas pessoas. Então agora a gente vai ouvir a Débora Baldin, que é comunicadora e LGBT, e vai falar um pouco sobre o que está em jogo para a população nessas eleições. Eu acredito que o que está em jogo nessas eleições são as nossas condições mínimas de pautar a política dentro de um paradigma democrático. E acredito que esse é o motivo pelo qual tanta gente se reúne no entorno da candidatura do presidente Lula. Isso não é irrelevante, né? Que o Bolsonaro tem aspirações golpistas e fascistas, ele nunca escondeu. Ele, durante a vida de parlamentar toda dele, ele nunca escondeu. Mas eu acredito que se ele não conseguiu colocar as coisas em práticas da maneira como ele explanava que ele gostaria de botar, é porque ele não podia fazer isso. E a maneira que ele encontrou para fazer isso, como muitos dos líderes de extrema-direita, da extrema-direita mundial fazem, é corroendo as instituições por dentro. Um segundo mandato do Bolsonaro pode significar a corrosão completa das instituições em vários níveis. Eu acho que a gente ganhando, o Lula ganhando, nós vamos ter que trabalhar em minimamente recompor as nossas instituições, porque ele trabalhou para desmontar, para aparelhar e para botar todo o Estado à disposição dos interesses próprios dele e da família dele. Para a população LGBT, especificamente, o que está em jogo é muito mais sério. E por dois grandes motivos, na minha opinião. Um de natureza mais prática, que está nos marcos institucionais, e a outra que já está em andamento desde que o bolsonarismo surge, né? Porque ele surge, o Bolsonaro, enquanto deputado, e toda essa estrutura comunicacional a partir da oposição dele com o movimento de mulheres e com a nossa comunidade, né? E existe uma consequência prática de uma figura como o presidente da República estar disseminando discursos com a legitimidade do cargo que ele tem, que é o de disseminar esses discursos e reforçar uma estrutura que oprime as pessoas na ponta, né? O bolsonarismo está nas ruas, as pessoas, através dessa oposição que ele fica gerando, seja através das ideias mesmo, gerando violência prática mesmo, ou até através dessa polarização que ele está gerando dentro do segmento evangélico, né? A gente sabe que até 2030 a tendência é que os evangélicos sejam a maioria da religião aqui no Brasil. A gente sabe do trabalho que ele está dando, né, dentro desse segmento, que as pessoas estão sendo mesmo agredidas dentro de igrejas, ou seja, ele está trabalhando para polarizar isso e para manter essas pessoas mobilizadas, e um dos pilares que ele utiliza para fazer isso somos nós. Então eu acho que a tendência é, com o reforço desse discurso e a legitimidade de um segundo mandato, a gente vai se ver numa posição muito complicada, porque é a legitimidade desse discurso de violência que nos afeta no dia a dia, porque o bolsonarista comum está na rua e está convivendo conosco. Esse é um ponto. E o segundo eu acho que uma ameaça que eu vejo muito, muito pontualmente para acontecer tem a ver com a questão do Supremo, né? Da tentativa do Bolsonaro, desse fogo que ele ateia para cima do Supremo por alguns motivos. Os nossos direitos, aspas, né? Eu falo direitos porque a gente não tem garantias legais aqui. Os nossos direitos, o casamento civil, a própria criminalização da homofobia, etc., não foram garantidas pelo nosso Congresso Nacional e pelo nosso Senado. Foram garantidas por via judiciária, seja o casamento civil com a norma do CNJ, são garantias que vieram pelo Supremo e por órgãos ligados ao Judiciário. E eu acho que esse equilíbrio que ele busca fazer
para o bolsonarismo no Supremo vai nos afetar diretamente, porque é um aceno que ele vem fazendo, é um dos motivos pelos quais os evangélicos se concentram no entorno dele, que são os pânicos morais e as mentiras que ele inventa no entorno da nossa comunidade. Então eu acredito que para nós está muito em jogo a vida dos LGBTs aqui no próximo período, seja por meio da violência que ele dissemina na sociedade, seja por meio do que ele é capaz de fazer, porque é muito frágil, né? Quando os direitos não vêm por garantia do Congresso e do Senado, por via legislativa, isso pode ser suspenso com uma canetada. Se ele troca, se ele inverte o equilíbrio de poder no Supremo, a gente pode se ver numa situação muito vulnerável aqui no Brasil. Bom, e aí, gente, para seguir nesse mosaico de vozes e preocupações relacionadas ao segundo turno dessas eleições, a gente conversou também com o escritor Chico Sá. O que está em jogo nestas eleições, olha, eu acredito que está em jogo o essencial, o básico do básico. Primeiro ponto, a sobrevivência ou não da ideia de democracia. Eu acho que isso é o ponto mais sensível, é logo no primeiro minuto de jogo, isso já está, essa é a causa, essa é a questão posta na mesa, né? Eu acho que em caso de uma reeleição, tomara que isso não ocorra, porque a gente não merece essa tragicomédia, né? A gente não merece esse tipo de história. Se continua esse governo, nós teremos o que temos agora, o nada. Sem Ministério da Cultura, sem financiamento de filmes, sem financiamento de cultura, sem um plano mínimo sequer de valorização da cultura brasileira, é o nada. E cada um se virando, demos a sorte de ter leis como a Aldir Blanc do Congresso, que ajuda minimamente os artistas a manter principalmente os pequenos grupos de teatro, de música, de cinema, mas a sequência do bolsonarismo é uma derrota para a cultura, é simplesmente quase a eliminação da ideia de um país que tem que defender a cultura, que tem que ter um plano mínimo de visibilidade da cultura brasileira. Seguimos em coisas infinitamente tão graves quanto que está em jogo a fome, está em jogo a gente se manter vergonhosamente no mapa da fome ou não. Acho que isso é o maior desastre, é um desastre que compromete inclusive a própria democracia, porque eu acho que se você tem fome pesada, se você tem racismo, você compromete já diretamente o jogo democrático. E é isso que a gente vai continuar tendo se a gente tem essa política de selvageria do ministro Paulo Guedes, que só promete o pior. Corte, salário mínimo desindexado da inflação, é só um show de horrores. No caso de vitória de Lula, eu creio que a gente vai ter um renascimento mínimo que seja, que vamos pegar uma economia ainda desmantelada, mas eu acho que a gente tem já essa ideia mais que ressurge de poder voltar a coisas como, sei lá, os pontos de cultura lá do Gilberto Gil, é o que me lembra o governo Lula, de ter financiamento do cinema. Poxa, espero um pouco a volta desse cenário. Além de que eu acho que a vitória do Lula vai acabar contagiando a sociedade, contagiando a população, contagiando todos o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul desse país, assim, para fazer arte, para botar arte na rua. Eu acho que a gente vai ter um clima muito bom de uma grande retomada na arte e na cultura. Eu acho que a gente está sofrendo de uma crise de tolimento da liberdade e da criatividade, né? É uma coisa que começou até antes da eleição do Bolsonaro, né? Naquele ano de campanha, com aquelas manifestações do MBL, né? E querendo impedir peças e tudo isso, foi para o corte absoluto de verba de cultura no governo Bolsonaro, porque não adianta, né? Qualquer pessoa que vai produzir arte e cultura vai contradizê-lo. É muito difícil não fazer isso, tá bom? Tem os artistas da extrema-direita, mas felizmente eles são muito raros, né? Por isso que ele não quer estimular a cultura, por isso que ele não quer estimular a criação, porque a criação, os criadores são livres, pensam um país que vai muito além desse país triste que ele construiu pra gente, né?
Pois é, o Chico fala da fome e eu fico aqui pensando como é que a gente chegou na marca aqui de 2022 de mais de 65 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Tem alguns estudos, né, que mostram que a volta da fome no Brasil e a volta da insegurança alimentar tem uma data de início, que remonta ali a 2017. De lá para cá, a situação tem se deteriorado muito. Como o Betinho já ensinou, né, quem tem fome tem pressa. Para continuar entendendo um pouco mais do que está em jogo, no domingo, a gente foi conversar com a Luísa Nassif, que é pesquisadora e economista do Centro de Estudos de Macroeconomia das Desigualdades, na Universidade de São Paulo, a USP. A meu ver, tem algumas formas como a desigualdade pode ser afetada por essa eleição. A primeira delas diz respeito ao Auxílio Brasil, que estava no valor de R$ 400 e foi aprovado em medida extraordinária uma extensão desse valor para R$ 600 até o final do ano, né, até dezembro de 2022. O Lula já disse que manteria esse valor de R$ 600 a partir do ano que vem. Enfim, e a gente não sabe exatamente como o presidente Bolsonaro, se reeleito, vai agir com relação ao Auxílio Brasil. Essa diferença de R$ 200 para essa parte da população, ela tem um impacto enorme na desigualdade, né? Porque ela reduz muito a pobreza e ela aumenta a apropriação de renda das famílias mais pobres. A segunda questão de respeito ao salário mínimo, né? Que a gente tem feito muitos estudos lá no MAD para ver qual seria o impacto do que ficou conhecido como a regra de Guedes, que na semana passada vazou essa proposta, né, do Guedes reajustar o salário mínimo, não mais com relação à inflação passada, mas sim com relação à inflação esperada. O problema disso é que a inflação esperada, ela consistentemente, no Brasil, tem sido menor do que a inflação observada. A expectativa com essa regra é de que haveria uma queda real do valor do salário mínimo. Ou seja, em termos de poder de compra, né? Aquilo que o salário mínimo poderia comprar reduziria ao longo dos anos. E, de fato, a gente observou, se a gente olhar para o passado também, usar o passado como uma medida, né? Durante os anos do governo Lula, houve um aumento de 66% do valor real do salário mínimo. Enquanto que durante o governo Bolsonaro, nos últimos 4 anos, a gente observou uma queda de 4% desse valor. A gente fez 2 estudos no MAD com relação ao salário mínimo, né? O primeiro deles foi um estudo sobre quanto estaria o salário mínimo se a regra de Guedes tivesse valido desde 2002. E a gente observa que o salário mínimo estaria hoje em R$ 502, que é muito, muito baixo, né? Não daria para comprar quase nada. Hoje, o salário mínimo está em R$ 1.212, né? Só para que as pessoas tenham uma referência. Enfim, então tem muito em jogo, né, nessa eleição. E eu acho que com relação à desigualdade de renda, sobretudo, né, e à pobreza, porque eu acho que existe um enfoque muito grande do Lula em suas propostas, que até agora foram anunciadas, de tentar aumentar a renda das classes mais pobres, né? Então fazer de novo uma coisa um pouco mais focada nos mais pobres. Quando você redistribui renda dos mais ricos para os mais pobres, quando você aumenta o salário mínimo, por exemplo, o que você está fazendo é que você está aumentando o consumo da população, porque as classes mais pobres, elas consomem muito mais da renda do que as classes mais ricas. E aí, com isso, como você tem mais consumo, você mobiliza a economia mais, né? Tem mais gente consumindo, então tem mais motivos para se produzir. Isso leva a um aumento do crescimento, encadeado por esse aumento do consumo. O que dizer, né? Depois de ouvir tudo isso, eu só tenho vontade de ficar aqui quietinha, pensando e sentindo, né? Mas foi muito bom poder juntar algumas vozes aqui nessa expectativa aí da decisão do segundo turno. Acho que é muito interessante quando a gente consegue juntar várias pessoas no programa e fazer um programa com múltiplas falas, e a gente vai continuar fazendo isso aqui no Pauta Pública. A gente tem sempre a preocupação de trazer vozes dos setores que precisam ser ouvidos, né? Pra gente pensar o Brasil. Então, pra fechar, Marina, eu queria perguntar como é que tá aí a sua sensação depois disso tudo e já te agradecer por estar aqui com a gente. Olha, eu acho que como todo mundo, né? Eu tô muito aflita, são muitos anos de profissão cobrindo diversos governos. E realmente esse momento já me lembrou muito a ditadura desde que o Bolsonaro assumiu, né, elogiando o Ustra e todo aquele horror que a gente viveu, mas agora está me lembrando o momento das diretas já,
Mas essa mobilização da sociedade ali para derrubar uma ditadura de muitos anos, a gente para derrubar um começo de ditadura que eu acho que a gente ainda pode deter, então a minha sensação é mesmo de esperança. E eu também já resolvi que meu antídoto para toda essa emoção, que essa noite a gente ainda vai ver um debate, né, presidencial, é no sábado ir caminhar de branco com todos os defensores da democracia durante uma tarde que eu espero que seja ensolarada na Avenida Paulista, porque eu acho que é juntos que a gente vive melhor esse momento. É essa alegria coletiva que vai reconstruir o Brasil. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Tem estreia na Rádio Guarda-Chuva. O novo podcast é o Economia do Futuro, apresentado por Melina Costa. E o primeiro episódio é o da cobertura especial da COP27, que estreia no dia 3/11. Você já deve ter percebido que a cada ano que passa, a crise climática se torna mais urgente. E para resolver um problema desse tamanho, só com a cooperação de boa parte do planeta. É por isso que eu quero te convidar a seguir o podcast Economia do Futuro, que vai acompanhar de perto o desenrolar da COP27, a Convenção das Nações Unidas, onde quase 200 países tentam chegar num acordo para frear o aquecimento global. A cobertura especial da COP é em parceria com o portal de notícias Capital Reset. E termina mais um Pauta Pública e, como vocês ouviram, a gente está convocado aí pela Marina Amaral a nos energizar e nos organizar. E aproveitando essa energia, segue lá o Pauta Pública no tocador em que você está nos ouvindo, porque seja com a vitória do Bolsonaro ou do Lula, ainda precisamos de muitas e muitas conversas para tentar explicar o Brasil. É isso, bom voto e até sexta que vem, seja lá em qual Brasil a gente estiver. É isso, gente. Bom final de semana, fiquem bem, obrigada, até.